O Senhor só é Deus nos momentos bons? Ou Ele é o seu Deus nos momentos difíceis? E Ele só é contigo quando algo dá certo? Ou Ele está contigo em todo o tempo? Nós precisamos muitos, queridos, sabe, nos alicerçar numa palavra. A palavra está vindo em nós, mas ela não está encontrando terra em nosso coração para criar raiz em nossa vida. E nos tornamos pessoas às vezes enfraquecidas, porque não atentamos que nós temos que amadurecer em nós a palavra que está vindo para a nossa vida. A palavra de Deus é perfeita, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Só que ela chega na minha vida e ela tem que passar pelo processo em mim. Ela tem o poder de me amadurecer. Ela tem o poder de me fazer entender, desvendar o mistério do Senhor. Ela tem o poder de fazer os meus olhos abrirem, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor já colocou diante de mim. No mais sensível ao Espírito Santo. Só que ela vem dessa maneira e eu preciso modular ela em mim. Eu preciso parar nesta palavra, eu preciso começar a provar nesta palavra, aprofundar nesta palavra. Por que o senhor está frisando a palavra, pastor? Por que o senhor está pregando isso, palavra? Porque é a palavra, o Senhor diz: conhecereis a verdade. E a verdade nos liberta do nosso próprio engano. A verdade nos liberta da nossa cegueira espiritual. Querido, o engano, quando Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Deus está falando dessa libertação maior que acontece na vida de um crente, de um cristão, que não é ser liberto apenas do pecado, mas é ser liberto dele mesmo. Do engano que nós temos a capacidade de criar em nós mesmos. Querido, nós temos uma capacidade de gerar em nós sentimentos que não são verdadeiros, que não é nem menos a vontade de Deus, que andamos ou pensamos daquela maneira, mas nós temos essa capacidade imensa de gerar em nós esse sentimento, de criar em nós esta visão. Então nós precisamos receber uma palavra, e esta palavra precisa achar terra suficiente no nosso coração para germinar, porque se não tiver terra suficiente, ela pode até crescer, mas em poucos dias ela morre. E é o que a gente tem percebido na igreja, no meio dos pastores, no meio dos obreiros, no meio dos membros, que já tem um tempo: pastor, eu estou um tempo na igreja, mas eu não sei, pastor, por que a minha vida não está andando. E talvez essa seja uma resposta muito clara para nós analisar a nossa vida. Não é uma forma de Deus nos bater, mas é uma forma de Deus nos colocar na direção para a gente chegar no destino. Porque parece que nós estamos andando em círculo. Quem está entendendo, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Esta palavra precisa achar terra no seu coração para germinar. Você vê que as pessoas vêm na igreja, ela recebe uma palavra domingo. No domingo à tarde ela ainda está fortalecida. Na segunda-feira pela manhã ela já começa. No final do dia, que o dia, a segunda-feira foi uma porrada para ela, a palavra já não está mais dentro dela. Ela precisa de mais outra palavra. E aí, até quando vai vir palavra? Será que se você precisa de palavra? Não, você não está precisando de palavra. Pelo contrário, a palavra precisa achar terra, uma terra boa para germinar na tua vida e dar bom fruto. Me perdoe, talvez usar essa expressão, mas o Senhor está nos chamando para aprender dele. Glória a Deus. Querido, servir a Deus não é só vir numa igreja, levantar as mãos e adorar o Senhor e já está tudo bem. Não, não é isso. Servir a Deus é eu adorar o Senhor e ver frutos de Deus na minha vida. Se eu não estou vendo fruto de Deus na minha vida, então quer dizer que a palavra que está sendo implantada em mim está morrendo antes de dar fruto. Deus está plantando uma palavra na minha vida. Eu creio nisso, eu creio que Deus está plantando a palavra na sua vida. Mas
Mas aí você começa a perguntar: cadê o fruto? Cadê o fruto, Senhor? É porque o Senhor não quer. Será? Eu te provo, onde você quiser da Bíblia, que a vontade de Deus que nós viemos dar bom fruto. João capítulo 15, ele diz assim: vós já está limpo por causa da palavra que vos tem ouvido. E ele te limpa para que você dê muitos frutos. O desejo de Deus é que você dê fruto. O desejo dele é para que você prospere. Ele disse: eu vim para que tenha vida, e vida em quê? Em abundância. Ele diz: eu serei glorificado através da sua vida, dos acontecimentos. Eu te exaltarei e te mostrarei para o mundo ver que eu sou o teu Deus. Então o desejo de Deus é nos abençoar. Diga amém, igreja. Só que nós temos que amadurecermos como cristão, querido. Repito, esse vai ser o ano que vai ser um divisor de água na nossa vida. Vai ser um ano onde Deus Ele vai sim trazer uma palavra de aprendizado, mas vai gerar muito fruto em nossa vida. Nós vamos deixar de ser uma igreja ouvinte e vamos começar a nos tornar uma igreja praticante. O Espírito Santo vai nos tocar e dizer assim: desperta tu que dorme, chegou a hora de você levantar e andar. Chegou a hora de você provar aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Isso só é possível quando você entende o que a palavra tem o poder de fazer na tua vida. Glória a Deus. Amém. Tiago, capítulo, vamos adorar o Senhor. Versículo 19. E até o versículo 27, se assim conseguirmos chegar até lá. Glória a Deus. Amém, amém, gente. Glória a Jesus. Deus seja louvado, pessoal. Deus seja adorado. Quem já achou, diga amém. Que o Senhor ilumine os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações. E que o Espírito Santo tenha a total liberdade, Senhor. Senhor, esta casa é sua. Faz o que o Senhor quiser aqui. Usa-nos da tua maneira, Pai. Nos exorta, nos ensina. Meu Deus, mas que possamos receber algo que vem do Senhor. Não permita que a carne nem o sangue venha sobressair, Pai. Mas que o Senhor possa falar em nossos corações aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título diz: a prática da palavra de Deus. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Sabeis estas coisas, meus amados quem? Irmãos. Tiago, ele vem trazendo um esclarecimento acerca da vontade de Deus a um povo. Então ele começa a dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Porque quando aquele povo, ele de uma certa maneira busca um alto para se justificar diante do que estão vivendo, isso um versículo anterior, que eles começam talvez a querer atribuir a Deus que eles estão sendo tentados pelo Senhor, que estão sendo provados pelo Senhor. Então Deus vai dizendo a ele que Deus não há nele mal, e Deus não tenta a ninguém com mal. Deus não tenta ninguém com mal. Ele diz: vós sois tentados a sua própria cobiça. O que Tiago está dizendo? Que há um que está nos observando, que é Satanás, e ele observa os nossos modos, os nossos gestos, para onde nós olhamos, para aquilo que chama a nossa atenção, para aquilo que nos prende às vezes, para aquilo que nos irrita, para aquilo que talvez está nos atraindo, e esse começa a trabalhar na nossa própria cobiça. Então Tiago diz: não, vocês não são tentados por Deus, vocês são tentados na própria cobiça que há em você. O diabo nos tenta na nossa fraqueza, no nosso eu.
Então, quando o Tiago diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, ele está especificando uma coisa já lá atrás. Ele está trazendo uma clareza de uma coisa já lá atrás, dizendo assim, olha, para que você não venha entender a palavra de uma maneira enganosa, para que vocês entendam a palavra de uma maneira clara. Não se engane, porque nós somos tentados nas nossas próprias cobiças. O pecado que é em nós. Quem está entendendo até aqui? Então ele vai dizer assim, ó, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para o quê? Ouvir. E tardio para o quê? Falar. E tardio para o quê? Se irar. Ele diz, todo homem esteja pronto para o quê? Para ouvir. Querido, ele diz, e tardio para irar, porque a ira em nós, na verdade, ela é uma tentativa de nos auto-justificar diante do Senhor. Nos iramos diante de certas circunstâncias, querendo apresentar a Deus a justificativa que aquilo está acontecendo na nossa vida sem ter razão. Não lembramos, lembra de Caim e Abel, quando Caim ficou irado? E Deus disse, por que você está irado, Caim? Se você fizesse o que era reto, você seria aceito. Você ter feito, mas fez de uma maneira o quê? Errado, querido. Não é o fazer que vai te aprovar para Deus, mas é o fazer com perfeição para o Senhor. Coloca no teu coração, Deus não é qualquer um, Ele é soberano. Então não pense que você vai convencer a Deus, ou lubriar a Deus, pelo fazer, ó Senhor, eu fiz, pelo menos eu fiz. Já viu um ditado que é melhor não fazer do que fazer mal feito? Do que fazer de qualquer jeito? Então, às vezes, nós não entendemos isso e achamos que o fato de eu vir e fazer algo para Deus, e isso vai obrigar a Deus a me abençoar ou me favorecer. Não é o fazer. Jesus, ele vai dizer no Evangelho, uma parábola, se eu não me engano, que ele fala assim, havia um pai que tinha 2 filhos. Ele pede para um fazer, se eu vou, mas ele não vai. Ele pede para o outro, se eu não vou, mas depois se arrepende e faz. E se o pai teve mais agrado daquele que disse que não ia, mas no final se arrependeu e o quê? E fez. Você está entendendo sim ou não? Então ele pega isso e vai dizer assim, não é o que você faz, mas é o que você faz, mas faz de inteiro coração, faz com perfeição, faz com amor, faz com dedicação, faz e dando o teu melhor para fazer. Então todo homem esteja pronto para ouvir e tardio o quê? Para falar, para irar, perdão, para se irar, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar, perdão. Ele vai falando isso aí. Querido, quando nos iramos, nós ficamos tardios para ouvir a palavra de Deus. A ira, ela nos bloqueia. Ela causa em nós uma insensibilidade muito grande, que Deus está usando pessoa para falar com a gente não ouve. E Deus usando alguém. Querido, atira a primeira pedra. Quem nunca ficou insensível por causa de uma ira, de um momento que a gente passou? Deus colocando pessoa do nosso lado, não, mas vem cá, não quero ouvir, não quero saber, não, estou decidido. E aquela pessoa, não, vem cá, para aí, ó, não é assim que Deus quer. Ei, e a gente, não. Você está entendendo como é que a ira faz? Ela torna um coração pesado, um coração de pedra, um ouvido insensível. A gente não ouve ninguém, a gente não quer ouvir ninguém, porque nós estamos irados. E a gente só toma decisões erradas. A gente vai quebrar muita cara. Vamos se dar muito mal. Vamos se arrepender bastante. Então ele diz assim, esteja pronto para ouvir. E tardio o quê? Querido, às vezes nós queremos falar. Essa falar é apresentar tanto para Deus o que nós estamos passando, vivendo, que nós não damos espaço para Deus falar para a gente. Vou te dar um exemplo.
não atribuindo isso a você, eu estou te dando um exemplo, pelo amor de Jesus, não toma isso pelo teu pessoal, você já é muito maduro para sentir isso. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu queria falar com o senhor, eu queria que o senhor me direcionasse algo. Eu falei: beleza, é isso, é isso, é isso. Eu falei: olha, mas não, eu falei: olha, não, eu não consigo falar. Eu falei: não, mas não, eu não consigo, eu, ser humano, eu não consigo falar com ela, porque para todo lado que eu vou ela me bloqueia, para todo lado que eu tento mostrar para ela, pá. A hora que eu paro e falo assim: você está certo, pode ir. Mas pastor, você não vai me orientar? Eu falei: não, você não veio precisando de uma orientação, você já está decidido o que você quer fazer. Vai lá, faz, e depois tu me conta o resultado. Esteja pronto. Quando Deus chama Jeremias, Deus fala assim: Jeremias, se dispõe para descer, querido. Você está disposto a ouvir o que eu quero falar contigo? Tá não? Não. Então não tem como a gente andar dois juntos, porque não anda dois juntos se não tiver entre eles o quê? Acordo, querido. Senhor, fala comigo. Deus fala assim: tá bom, tu está disposto a ouvir eu falar contigo? Ou só você quer falar? Então quando você estiver disposto a me ouvir, eu vou vir falar contigo. Enquanto você não estiver disposto a me ouvir, tu vai ficando nessa aí, ó, chegando em beco sem saída, tacando sempre a cara em muros da vida, sendo machucado, sendo magoado, e achando que Deus não te ouve, que Deus não te atende, que Deus não direciona. Deus falou: como que eu posso falar com uma pessoa que não está pronto para o quê? Deus tem falado no meu coração muito isso. Deus está falando: eu estou falando, mas as pessoas não estão me ouvindo. Ainda que ouça, entra aqui, sai aqui. A palavra que Deus está falando não tem permanência, não tem força para permanecer, não consegue enraizar. Então diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, querido. Isso é muito, muito forte, porque a ira, Tiago vai falar assim, ó, que a ira do homem, vamos lá, versículo 21, esse, ó, 20, porque a ira do homem não produz justiça de quem? De Deus. Deus vai falar assim: esteja pronto para ouvir e tardio para irar, porque a ira não vai produzir minha justiça, ela vai produzir outros frutos que não é meu. O que a ira trouxe de bom para a tua vida? Fala para mim. Se ela só não te machucou, só não te magoou, o que a ira trouxe de bom para nós? Cicatriz que nós carregamos até hoje, cicatrizes que nunca vão sumir da nossa vida, porque fomos rebeldes, irados, queremos resolver do nosso jeito. Todos dizem: seja pronto para ouvir. Ei, querido, quando eu estou dizendo isso, talvez é Deus falando assim para você, assim: olha, eu estou querendo usar alguém do teu lado para falar contigo, e você não está querendo dar ouvido para ele. Eu estou há dias que eu estou colocando alguém, eu estou colocando você com alguém que você está até achando ele chato, porque ele está batendo na mesma tecla, e você não está entendendo que eu estou querendo usar ele. E Deus diz: esteja pronto para ouvir. Ouve. Amém, pessoal? Glória a Deus. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Em nome de Jesus. Ele disse: ó, tardio para falar. O que é esse tardio para falar? Querido, essa fala, muitas vezes não é a gente argumentando verbalmente com Deus. Essa fala é as vozes que ecoam nos nossos pensamentos. Na nossa cabeça, dia e noite, tem um pensamento, sabe? Então Deus diz: tardio para falar. Esteja pronto para ouvir. Tardio o quê? Quando nós precisamos aprender, silenciar
essas vozes, para que possamos ouvir a voz de Deus. O salmista Davi, ele faz muito isso. Ele diz assim: eu silencio a minha alma. Ele nos ensina isso. Eu já disse isso uma vez, vou repetir, querido. Pela misericórdia de Deus, às vezes as melhores orações que eu já senti a presença de Deus na minha vida foi aquela que eu cheguei e não consegui falar nada. Cheguei em silêncio e já comecei. Com pouco eu só falava verdade, verdade, verdade. Porque quando você não fala, Deus é, eu costumo falar que Deus é educado, Ele é muito educado. Se você está falando, Ele fica calado. Quando você cala, aí Ele fala. Aí Ele fala. Eu imagino Deus falando assim: posso falar agora? Não, é porque... Eu posso falar agora? Não. Tá bom. Eu já posso falar? E quando a gente deixa Ele falar: ô Senhor, por que o Senhor não falou antes? Ô Senhor, por que o Senhor não fez isso antes? Eu? Todas as vezes que eu tentei fazer, você impediu. Toda vez que eu tentei direcionar você, você não quis. Você quis agir do teu jeito. Então Tiago, ele traz aqui um aprendizado muito grande. Esse texto, ele vai numa profundidade muito, que vai nos batendo de uma forma, sabe, e ao mesmo tempo nos ensinando. Aí ele vai dizer assim, versículo 21, ó: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós o quê? Implantada, ao qual é poderosa para salvar a vossa o quê? Querido, só se planta algo, só se implanta algo, esperando que isso cresça e dê o quê? Fruto. Nós temos que deixar de ser apenas ouvinte e começarmos a crescer na palavra, querido. O que às vezes nós percebemos que nós temos uma igreja criança na palavra, imatura na palavra. Nós temos que começar a crescer na palavra. Lembra que iniciamos esse culto falando de palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra o quê? A palavra de Deus é a coisa mais importante na vida de um cristão. Se agarre a fé, se agarre a tudo, mas se agarre acima de tudo na palavra do Senhor. Pedro disse: eu não peguei nada, o barco está seco, estamos cansados, estamos na beira do mar, mas sobre a tua palavra eu me apoio nela. Eu pergunto a você: o que você tem hoje para você vencer? Talvez você poderia falar: eu não tenho nada hoje, pastor, porque tudo que eu tinha eu perdi isso, perdi aquilo, a minha vida vira do avesso. Eu vou dizer para você: não, você tem algo hoje. Você tem a palavra. Se você começar a apoiar a tua oração em cima de palavra, se você começar a apoiar a tua luta em cima da palavra, você vai ver como vai ter uma mudança na tua vida. A questão é que você está indo, mas está indo sem foco, sem destino, sem um norte. Pastor, que norte é esse, querido? Nós andamos com norte quando a gente está em cima de uma palavra. Lembra de Davi que foi enfrentar o gigante? Sim ou não? O que Davi falou para ele? Tu vem contra mim com espada, mas eu vou contra ti com o quê? Com o nome do Senhor de quem? A palavra que ele usa. O Deus soberano, o Deus poderoso. Davi não está indo só com pedra não, meu irmão.
Davi está indo com a coisa mais poderosa do que uma pedra, do que um canhão, do que uma espada. Ele está indo com o quê? Fala, igreja. Com uma palavra. Sabe por que muitos de nós não vencemos? Porque a gente vai com condições físicas e humanas, possibilidades, chances, e não vamos com a palavra. Mas todas as vezes que a gente foi com uma palavra, até a gente meio pensando que não tinha jeito, e fomos assim meio com a palavra, a gente venceu. Porque a palavra de Deus é a coisa mais poderosa na vida de um cristão. Vai com a palavra. Amém. Glória a Deus. Querido, vai chegar pessoas que vão dizer para você o não evidente. Vai falar assim, olha, não tem jeito, não dá jeito, e isso e aquilo. E vai estar certo, eles vão estar falando a verdade. E você vai olhar para a tua situação e vai ver tudo aquilo que ele falou. O que você vai fazer? Desanimar? Não! Por quê? Eu não cheguei até aqui com as minhas condições, com a força do meu braço. Eu cheguei até aqui porque eu criei numa palavra de Deus na minha vida, e Deus me fez vencer até aqui. Amém, igreja? Você está entendendo, gente? Em nome de Jesus, sim ou não? Ah, meu irmão, a gente precisa isso, ó. Tiago, ele está nos ensinando isso, que não é apenas ouvir, mas nós devemos crescer na palavra. E dar frutos, dar bom fruto. Porque quem cresce na palavra produz fruto. Árvore que não cresce não dá fruto, querido. Mas árvore que cresce dá fruto. E muito fruto. Você é uma árvore plantada. Deus plantou você no jardim dele. Me prova, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu filho, do seu amor. O que é transportar? Ó, essa aqui não. Deus permite você assim, ó. Para quê? Para tu dar muito o quê? Você foi plantado no jardim do Senhor. Ei, acredita que o Senhor te ama muito, que Ele te plantou para tu dar fruto. Cresça em Cristo, cresça em amor, cresça no desejo pelo Senhor. Cresça, porque se uma árvore cresce, ela dá fruto, ela produz fruto. E quando ela produz fruto, o Senhor diz que Ele limpa ela para que ela dê mais fruto. Se você já é abençoado, Deus está te limpando para tu ser mais abençoada ainda. Glória a Deus. Amém. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Implantada, o que é isso? Só se planta algo que vai o quê? Crescer. Se Deus está implantando uma palavra no teu coração, é porque Ele quer que essa palavra o quê? Cresça na tua vida. Trabalhe a palavra que Deus está jogando na sua vida. Deixa ela crescer, germinar em você. Não entendi, pastor. Meu Deus, não entendi, pastor. Volta lá de manhã de novo, de madrugada. Acorda 3 horas de manhã de novo. Fala, Senhor, não entendi o que o Senhor falou comigo anterior, não. Não entendi porque aquilo veio para mim naquele... Eu não estou entendendo, não, Senhor. Volta lá, volta. Busca compreendimento, busca entendimento, que o Senhor te revelará no teu coração. Amém? Glória a Deus. Cresçamos na palavra. Damos fruto na palavra. E você vai glorificar Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se dá tempo ainda. 1 minuto, vamos lá. Versículo 22, não é isso? É isso? O 21, não é isso? Ó, vou repetir o 21. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós o quê? Implantada, a qual é poderosa. A palavra é o quê? A palavra é o quê? É eu que estou falando isso? Por que às vezes a gente tem a palavra com tanta pouca importância? Não, eu quero receber a promessa. Não tem promessa se não tiver palavra. Não tem igreja sem palavra, querido. Pode ter um teatro,
pode ter um show, pode ter um movimento gospel, mas não existe igreja. O que faz a igreja é a palavra. O que faz o homem de Deus é a palavra, porque ela é o quê? Poder. O diabo morre de medo de carregar a palavra. É por isso que às vezes ele não quer que nem eu e nem você pegamos na Bíblia, porque é quase impossível tu ler a Bíblia e não ficar uma palavra dentro de você. Você está entendendo sim ou não? É quase impossível. Ele nos apressa tanto para sair logo de um culto, para passar logo na Bíblia de manhã. Ele morre de medo. Porque a palavra é o quê? Ela é poderosa. Poderosa. A gente tem que voltar uns costumes que a gente perdeu, sabia? Que antes de sair de casa, abrir a Bíblia para dizer: Senhor, eu quero uma palavra. Às vezes eu fico até tendo uma comparação. Eu falei: meu Deus, parece que quando a gente era católico, a gente tinha uma fé maior. Porque eu não botava o pé para fora daqui de casa sem eu. E era 3 vezes, tá? Acreditava que aquilo ali era uma proteção. E por que hoje nós saímos sem orar? A gente está começando, a gente tem que voltar. Parece que Deus tirou um pouco do cabresto e a gente começou a relaxar nas coisas. Não baixa a guarda não, meu irmão, que a guerra não acabou não. Só venceu uma batalha, mas a guerra continua e até Jesus voltar. Glória a Deus. Baixa a guarda não. Como é que tá? Agora tá melhor, pastor. É o que o diabo quer, o quê? Te pegar disso. Lembra de Neemias? Eu vou só relatar aqui para me terminar. Já tocou o alarme ali. Neemias incentivou o povo, trouxe uma palavra, colocou no coração dele, o povo reanimou. Começaram a edificar o muro, trabalhando de dia, lutando do outro lado. Aí o povo relaxou. O povo o quê? A Bíblia diz que eles estavam desanimados em parar de edificar o muro. O inimigo, Sambalarte, Zebuseu, fariseu, ouvindo que eles já não estavam mais firmes na fé e nem focados na fé, disseram: agora é a hora, nós vamos entrar. Quando eles menos perceberem, nós já estamos lá dentro e vamos destruir eles. Isso está na Bíblia, tá? É só tu ler Neemias capítulo 4 em diante. Neemias, direcionado por Deus, percebeu que o capeta estava vindo, chamou o povo e falou assim: ó, o inimigo está vindo, você relaxar aí, ó. E eles vão entrar e olha, ó, Neemias fala assim: o alvo deles não são vocês, é teus filhos e tua mulher. O capeta, o alvo de Satanás não quer só a gente. Ele quer tocar na estrutura que nos fortalece, que é a nossa família. Às vezes ele passa pela gente para tocar onde? Fala: não, se eu derrubar primeiro aquele lá, ele não tem força. Porque se ele vir para cima da gente, a gente busca a força em Deus. E logo a gente se ergue, porque Deus é misericordioso. Então ele já passa direto para tocar naquele que é mais frágil. Aí Neemias fez o povo cobrar ânimo de novo. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala que eles ouvindo o barulho falam assim: não vamos agora, porque eles ainda estão o quê? Fortalecidos. O inimigo estava esperando eles e que enfraquecer. Você pensa que o diabo esqueceu de você? Você está enganado. Ele está só esperando o quê? Você enfraquecer um pouquinho na fé, baixar a guarda um pouquinho, para quando tu menos perceber, ele está lá destruindo, como um dia ele já fez. Diga: está repreendido. Não, fala com fé: está repreendido. Então se levanta na fé, amadurece na palavra. Glória a Deus. E dê muitos frutos para que o Senhor seja glorificado na tua vida. Quando alguém perguntar: o que tu fez? Meu irmão, eu comecei a ouvir a palavra e praticar a palavra, e o fruto está vindo. Olha o que ele diz, só para nós encerrar. Ele fala assim, ó: tornai-vos, 22, tornai-vos, pois, praticantes de quê? Da palavra, e não somente o quê? Ouvintes, enganando-os a vós. Jesus, o que está acontecendo, fulano? Eu sempre te vi na igreja, mas nunca te vi assim tão abençoado. Sabe o que é? É porque agora Deus me ensinou a praticar uma palavra e ver uma palavra. Recebi uma palavra e estou indo nela. Para de ser doido, tu vai o quê? O que tu tem para começar? Eu tenho uma palavra.
E quem tem uma palavra, tem tudo. E aí? Ei, levanta a tua cabeça assim, ó. O capeta perguntou para ti essa semana: o que que tu tem? Eu tenho uma palavra, Satanás. E quem tem uma palavra tem tudo. Amém? O que que tu vai fazer? Tu não tem nada? Eu tenho o quê? Tu não pode fazer nada? Tu te engana. Eu tenho o quê? Amém? Se um dia tu já teve só, hoje você não está mais só. Aquele que é dono da palavra e te deu a palavra está contigo. Glória a Deus.